Olá, aqui é o palestrante José Rodrigo, seja bem-vindo, líder, seja bem-vinda, líder. Aqui é o Papo de Líder de hoje. E para conversar conosco aqui, vamos conversar sobre liderança também de alta performance, liderança que de fato faz muita importância para cuidar de gente. E eu trago aqui para vocês hoje, olha, esse grande especialista, grande parceiro, um grande palestrante e também, é claro, sem dúvida nenhuma, um ser humano fantástico. Eu costumo sempre dizer que nós somos irmãos de mães diferentes, né? Isso mesmo, se isso é possível, é isso mesmo, irmãos de mães diferentes. Então, ele que é coach, que é palestrante, que é também, é claro, coronel do Exército Brasileiro, tem uma experiência internacional também com liderança, trabalhando no Exército, sócio do Instituto Gente, mentor de líderes, mentor de formação de novos palestrantes da área de formação de novos palestrantes do Instituto Gente, com o Dr. Roberto Chiniachik. Então, olha, o papo hoje é de altíssimo nível. O que é que eu recomendo para você? Pega logo papel e caneta aí, porque eu sei que você vai aprender bastante, sei que hoje você vai sair daqui com muito conteúdo para colocar em prática logo agora, rapidinho. Então, é com ele mesmo que a gente vai conversar. Antônio Medeiros. Boa noite, bom dia ou boa tarde, não sei há quanto tempo o pessoal vai estar assistindo. Medeiros, que prazer, viu, ter recebendo você aqui no canal, no Papo de Líder. Bom, Rodrigão, o prazer é todo meu, comandante. Saiba que está sempre com a sua audiência. É um momento de aprendizado, um momento de troca muito legal. Todas essas interações, a sua maneira de conduzir sempre é muito bacana. E eu tenho certeza que hoje nós vamos crescer juntos, vamos aprender juntos, vamos nos divertir juntos e tenho certeza que juntos a gente pode fazer um Brasil com certeza muito melhor. Um abraço para todos vocês e sigam conosco até o fim. Eu aprendi uma frase um dia, Rodrigo, que é muito interessante. O campeão sempre chega no fim. E é verdade. Não tem como você ser campeão se você não chegar ao fim. Então, se você quer ser um campeão essa noite, chegue até o fim. Fique conosco até o final. Que show! Isso mesmo. Então, vamos embora falar sobre esse assunto que você é expert, que a gente debate há tanto tempo. Eu também ajudando os líderes com as empresas do Brasil afora. Nesse momento, Medeiros, de pandemia, nesse momento em que você está assistindo esse vídeo nesse instante, é interessante que a gente observe esse momento que a gente está vivendo agora, mas só que esse nosso papo ele vai ficar de eterno. Então, o que a gente vai conversar aqui vai servir para esses líderes que estão nos ouvindo ao longo da sua jornada, não é? E, Medeiros, me conta aqui rapidamente, em que momento da sua vida a liderança começou a tocar o teu coração? Como é que foi essa tua história e que hoje faz de você esse expert no tema e mentor de líderes? Qual foi a hora da sua jornada que o seu coração começou a cantar com o tema liderança? Bom, Rodrigão, você me fazendo essa pergunta, eu comecei a vasculhar aqui na mente para achar esse momento, né? O que eu vou dizer para você é que desde pequeno, né, muito criança ali, muito menino, meus pais sempre me criaram na igreja, né? E aí você vem grupo de adolescentes, grupo de jovens, e você vem crescendo numa comunidade, e essas comunidades sempre você tinha que ter o líder dos jovens, o líder dos adolescentes, o líder dos juniores. E desde ali dos meus 9, 10 anos, eu lembro de todas essas organizações que eu participei, eu sempre era um dos líderes, né? Então eu lembro que eu fui presidente de adolescentes, fui presidente de juniores, fui presidente da mocidade. E acaba que a igreja, eu não estou falando de religião, estou falando da comunidade em si, né? Ela acaba sendo uma grande escola de liderança. Liderança primeiro porque você se posiciona em nome de uma equipe, em nome de um grupo. E em segundo lugar, porque nessas aglomerações, né, existe um fomento muito forte para atributos que são muito importantes para a liderança, né?
como a ética, a responsabilidade, a disciplina, a verdade, a probidade. Então, esses ambientes, além de forjar o caráter técnico da liderança, ele forja o caráter afetivo. E eu acho que desde desse caminhar aí, a partir dos 10 anos, eu sempre tive envolvido em grupos e sempre tive envolvido no processo de liderança. É lógico que em 1994 eu entrei na Academia Militar das Agulhas Negras, então a partir dali esse assunto passou a ser uma cadeira, né, a ser estudada no nosso dia a dia. Em todos os momentos que você está na Academia Militar das Agulhas Negras, como cadete na AMAN, você está envolvido em processos de liderança, você está aprendendo sobre liderança. Se você estiver numa atividade de acampamento, você está diretamente ligado com liderança. Se você estiver indo para a sala de aula, as turmas vão em forma, então alguém está comandando, alguém está sendo comandado. E então, em todos os momentos, a figura do líder está sendo lapidada, está sendo trabalhada. Muito bom. Eu costumo sempre dizer, sabe, Medeiros, para o pessoal que existem duas categorias de liderança. A liderança de fato e a liderança de direito. Você que acompanha aqui o canal, provavelmente você já acompanhou algum vídeo meu onde eu falo sobre isso. O líder de fato é aquele líder que quando você chega na sala de aula, Medeiros, você chega na festa de aniversário do amiguinho, você já vê aquela criança que chama o bando para um lugar, que define qual vai ser a brincadeira, que organiza qual vai ser o grupo, né? Que na sala de aula ele se interessa por ser o representante de turma. Esse é o líder de fato. Ele vai influenciar, não é, Medeiros? A vida dele inteira. Ele vai influenciar na empresa, na faculdade e tudo mais. Você já veio com essa característica do líder de fato, que não quer dizer que você não tenha aperfeiçoado e ganhado técnica na arte de liderança. E o líder de direito, que a grande maioria das empresas hoje vive esse cenário, são funções onde você tem o seu cargo de supervisor, gestor, coordenador, diretor, presidente, CEO da empresa. Não necessariamente o líder de direito é um líder de fato, não é? E não necessariamente muitos líderes de fato são líderes de direito. Você, Medeiros, é clássico, se você não fosse um líder no exército, um líder nas organizações, se você não fosse um líder como mentor, você seria um líder no Alasca, no Oriente Médio, debaixo de um túnel, num buraco sem fim, porque você é de fato, não é? E dentro disso, Medeiros, eu queria que você falasse com os líderes que estão nos assistindo agora, que esse momento que a gente vive, não é? É importante a gente resgatar a liderança raiz, a liderança que é aquela que de fato influencia, aquela liderança que de fato se interessa mais por gente, baseado nesse momento que a gente vive de equipes home office, equipes à distância, né? As empresas se reinventando. Você acredita que a liderança precisa voltar às suas raízes? O que você acha disso? Bom, primeira coisa, Rodrigão, eu quero concordar contigo, né, quando você fala sobre o líder de fato e o líder de direito. E as duas modalidades, elas estão relacionadas ao reconhecimento, né? O reconhecimento do líder de direito, ele vem da instituição, né? A instituição te reconhece como líder e ela te coloca numa cadeira de líder. Ela te reconhece como alguém que tem capacidade para conduzir aquelas atividades, aquelas ações, e ela te coloca então nessa cadeira porque ela te reconhece, né, como alguém capaz para exercer aquela atividade. O líder de fato, ele também é constituído pelo reconhecimento, né? Só que este reconhecimento, ele não vem de cima para baixo, ele vem de baixo para cima, né? O líder de fato é o reconhecimento da equipe que você tem não só o direito, mas você tem a confiança da equipe para estar naquele lugar. Em muitos momentos, o líder de fato, ele pode não ser o de direito, porque em muitos momentos o reconhecimento da equipe ele não fecha com o reconhecimento da instituição.
ok? Então, esse é o primeiro ponto. E agora eu vou responder a sua pergunta, né? A grande sacada dos momentos de crise, Zé, é que os momentos de crise são os momentos onde se realça ou se reforça aquilo que você era antes da crise, tá? Se você era um cara comprometido antes da crise, a crise vem para aumentar o seu comprometimento. Se você era um profissional desleixado antes da crise, a crise vai ser uma desculpa para você permanecer e ainda ser mais desleixado ainda, né? Haja vista que as pessoas que estão tendo ou indo a óbito, na sua grande maioria, acima de 90%, são pessoas que tinham outras comorbidades, ou seja, eram pessoas que tinham algo pregresso antes da crise. Então, em todos os momentos, as crises, Zé Rodrigo, elas vêm para acentuar aquilo que você já vivia antes dela, tá? Ela vem para pontualizar isso, ok? Pô, Medeiros, por que você está falando isso? Eu estou só dizendo isso porque momentos de crise, ele tem duas características. Ele revela quem é quem, e um outro momento importante nos momentos de crise é que aquela pessoa que se reinventa, aquela pessoa que tem iniciativa, aquela pessoa que é proativa, aquela pessoa que não se contenta com o normal, digamos assim, não se contenta com o cenário, ela se reinventa, tá? A ponto de você pegar assim, olha, eu vou comparar a crise que nós estamos vivendo com as guerras mundiais. Nós vivemos o mesmo cenário, as pessoas estão apavoradas, as pessoas estão dentro de casa, a economia está parada, ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe para quando que termina. E os grandes momentos de guerra, de crise mundial, Zé, foram momentos onde a população, onde as pessoas se reinventaram. Foram nesses momentos que surgiu o computador, surgiu a internet, surgiu o telefone, surgiu o raio-x, surgiu uma gama de a comida enlatada. A comida enlatada vem da guerra, da necessidade do soldado se alimentar. O MODES, né, o absorvente feminino, Zé Rodrigo, ele vem da guerra. Quando as mulheres foram para a guerra, houve a necessidade de ter algo que pudesse ajudá-las, e aí nasceu o absorvente. A própria internet, ela veio em momentos de guerra. Então, o que eu quero dizer, Zé? Que em momentos de crise, são momentos que o homem fica mais criativo. Por quê? Porque são momentos de crise que o cenário tira o homem da zona de conforto. E se ele era bom antes, ele vai ser muito melhor pós-crise. Se ele era criativo antes, ele vai ser muito mais criativo durante a crise. Pô, Medeiros, mas você não respondeu minha pergunta. Então vou responder agora. Nesses momentos de crise, são os momentos onde os grandes líderes reafirmam a sua grandeza, tá? São momentos onde esses homens de organizações pequenas, médias e grandes organizações, eles conseguem perceber em meio ao caos para onde o mundo vai. E eles costumam antecipar seus movimentos e eles trazem a sua equipe com eles. Quando você me trouxe o líder de fato e o líder de direito, uma das coisas é grande verdade quando se fala do líder de fato. Para que alguém seja líder de fato, ele precisa ter os mesmos valores, as mesmas necessidades, ele precisa ter uma congruência com a equipe. O que faz alguém ser líder de um grupo é ele conseguir entender as necessidades daquele grupo e conseguir ser o catalisador dessas necessidades e direcionar essas necessidades para o ponto certo, tá? O verdadeiro líder em meio à crise é esse que consegue perceber o medo da sua equipe, é esse que consegue perceber os temores da sua equipe, é o que consegue perceber as necessidades da sua equipe, é o que consegue perceber as capacidades da sua equipe, e ele então ele consegue entender que no meio do caos, provavelmente a economia vai para lá, provavelmente existe uma solução por aqui, provavelmente existe algo que a gente pode criar por aqui, provavelmente eu posso reunir essas necessidades e canalizar para esse ponto. Essas capacidades, canalizar para esse ponto. Esses valores, canalizar para esse ponto. E a partir do momento que o líder consegue fazer isso, e a equipe
consegue entender o que ele está falando, ele passa a ser então alguém notório, ele passa a ser alguém que merece, né, de fato, a liderança. Maravilhoso. E nesse momento que você vê equipes de trabalho nas empresas indo trabalhar à distância, indo trabalhar home office, você tem, por exemplo, setores como marketing, RH, logística, operações, vendas, as pessoas indo se distanciando, né, do ambiente físico do seu líder, surge justamente esses sentimentos: insegurança, desconfiança, medo, não é? Porque o cenário é de certa forma incerto para todo mundo. E aí você coloca que o líder, nessa hora, ele vem como um radar, não é? Para apontar o futuro para o seu time. Porque se ele não for esse radar que olha para frente, enxerga o oculto, ou oportunidades onde as pessoas normais ou o time dele não está conseguindo enxergar, daí então ele não vai conseguir influenciar esse time num cenário como esse de crise. Então eu vejo que a tua observação de que o líder ele está sempre com um olhar, não é, para frente, e um olhar onde no normal as pessoas não conseguem ver, é fundamental. E hoje, cada vez mais, eu conversando, Medeiros, com uma gestora de RH de um grupo de produção de bebidas, foi feita uma pergunta para ela num determinado encontro online, e a pergunta foi: qual a maior dificuldade que você está tendo com as equipes que estão trabalhando home office agora, né? E com os líderes. E aí essa gestora de RH respondeu: a maior dificuldade que a gente está tendo é fazer os líderes mostrarem para as equipes que o mundo não acabou. Veja a frase dela: mostrar para a equipe que o mundo não acabou. É como você falou, é um cenário de guerra mesmo. Então o líder mostrar para a tropa, né, Medeiros, que o cenário não acabou, né? E o líder tem que ter essa visão mesmo, né, Medeiros? Essa capacidade de enxergar o que ninguém enxerga em momentos de crise, né? Ô Rodrigo, eu vou dizer para você que existem 3 coisas que são assim fundamentais nesse momento de crise para o líder, tá? O líder ele precisa ter, na verdade, 3 olhos nesse momento, tá? Poxa, Medeiros, como é que são os 3 olhos? Eu quero aprender também. Já que você está aí com papel e caneta, já vai anotando aí os 3 olhos que o líder tem que ter. O primeiro olho, Zé, vamos botar assim, o olho esquerdo, ele tem que estar no momento que ele está vivendo, tá? O líder que arrasta, o líder que puxa a equipe é um líder que tem o pé no chão. Ninguém acompanha um sonhador irresponsável, tá? Ele precisa ter o pé no chão. A equipe precisa confiar o seguinte: olha, o meu líder, o meu comandante sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está acontecendo. Quando a equipe percebe que você tem a leitura do cenário, quando a equipe percebe que você está com o pé no chão, tudo que você fizer depois vai ser mais fácil deles comprarem. Imagina você sendo liderado por uma pessoa e você vai virar e falar assim: puxa, eu acho que esse cara está viajando na maionese. Você vai embarcar no plano dele? Dificilmente. Por quê? Porque você não acredita que ele consegue ver o que está acontecendo. Se ele não consegue ver o que está acontecendo, como é que ele vai ver o que vai acontecer? Então, o primeiro olho é o olho que você tem que estar no caos. Você tem que estar olhando aqui, ó, presente, now, agora. E a equipe tem que entender que a sua visão é uma visão verdadeira. É uma visão pé no chão. É uma visão que condiz com a realidade. O segundo olho, Zé Rodrigo, tem que estar na equipe. Tá? Então, se você quer ser um líder que lidera em meio ao caos, você tem que mostrar sempre o que está acontecendo e reconhecer sempre que a capacidade daquela equipe é possível, se forem juntadas as capacidades,
É possível vencer esse momento. Quando você traz a realidade e você mostra para a equipe que as capacidades reunidas são juntas mais forte do que o caos da realidade, você abre a possibilidade do terceiro olho, que é o olho da intuição. É o olho que você não vê, mas que ele está aqui dentro. E que intuição é essa, ô Medeiros? É a intuição de projetar o futuro. É a ferramenta de dar esperança. A ferramenta de mostrar para ele o seguinte, que o mundo não acabou. É justamente o que a gestora disse. Então, perceba que essa engrenagem. Primeira coisa, eu preciso ser alguém confiável no caos. O que é alguém confiável no caos? É alguém que não viaja. É alguém que está com o pé no chão. É alguém que a equipe olha e fala, puxa, ele sabe o que ele está falando. 2, ele precisa reconhecer a equipe, porque nesse momento a equipe está fragilizada, a equipe está com a estima baixa, a equipe está com a estima decadente. Então ele precisa olhar para a equipe e trazer a equipe para cima, tá? Ele precisa olhar para a equipe e trazer a equipe de volta, acreditar nela. Depois que ele mostra para a equipe a situação real, depois que ele faz a equipe acreditar nas suas capacidades, fica mais fácil ele fazer a equipe acreditar no futuro. Porque se eu não acredito em mim, quem dirá no futuro? Então esses são os 3 olhos que um líder não pode deixar de ter na crise. É olhar para o presente para que ele tenha legitimidade no que ele vai falar após isso. Olhar para a equipe e reconhecer as capacidades. Porque quando eu reconheço as capacidades, eu abro o coração para olhar para o futuro. E o terceiro olho, que é o que você não vê, é o da intuição, porque realmente você não vê. Mas é aquela intuição que leva você a projetar um futuro, leva você a acreditar naquilo que ainda não está pronto. Leva você a dizer igual o Luther King, olha, esse é o problema, nós juntos temos capacidades e eu tenho um sonho. O meu sonho é que a gente vença essa crise e chegue em tal ponto. E quando ele faz essa projeção de futuro, aquela estima que ele tentou resgatar, ele vitamina ela. E isso traz para a equipe uma injeção maior ainda de credibilidade. Sensacional. E nesse momento, fatalmente, você como líder, eu também, a gente tem talvez uma tendência de buscar, focar, vamos dizer assim, em um dos 3 olhos, não é? E geralmente, o que eu vejo hoje é, talvez, o líder focado muito no momento, talvez ele está com o pé no chão, ele está vendo o agora. Entretanto, a importância do segundo olho, não é? De olhar para quem ajuda ele, de olhar para quem contribui com as metas, com o time dele e olhar para dentro, olhar para a intuição é fundamental. Então, para pensar aí, você que está vendo o que o Medeiros, vendo e ouvindo o que o Medeiros está falando, qual dos 3 olhos você precisa trabalhar mais? De 0 a 10, coloca uma nota, de 0 a 10, não é? Você daria que nota para o teu primeiro olho? Daria que nota para o seu segundo olho? Daria que nota para o seu terceiro? E aí você faz um dashboard, né? Um bar graph, para saber onde é que você precisa, não é, nesse exato momento, começar a trabalhar mais. Então, quando a gente vê, Medeiros, esse momento que as equipes estão inseguras, elas estão com dúvida, elas estão querendo ver no seu líder essa referência, o que é que você aconselharia para esse líder que, ok, entendi que eu vou agora trabalhar os meus 3 olhos, o meu segundo é da equipe. O que é que você aconselharia como prática nesse momento com a equipe para que esse momento ficasse um pouco mais confortável para todo mundo? O que esse líder teria que fazer, de repente, como uma ferramenta nova, ou de repente como uma ação, uma atitude nova com o time, para reforçar, não é, esse segundo olho que é olhar para o time? Você teria algo que você dissesse assim, olha, recomendo que você faça isso, faça aquilo, que vai ajudar muito nesse teu segundo olho aí? Ô, Rodrigo,
uma das coisas que eu aprendi é o seguinte: por que é importante o camarada ter o primeiro olho no momento? Tá? O que acontece com as pessoas quando elas recebem uma notícia ruim? Né? Que alguém faleceu, que elas perderam o emprego. Qual que é a primeira coisa que acontece? É a negação. Tá? A pessoa nega. Não é possível, não é possível. Não acredito, não acredito. Não acredito. E o que diferencia o campeão do segundo colocado, o que diferencia o líder de um colaborador normal, é o tempo que ele demora na negação. Então, quando o líder chega e fala, olha pessoal, eu sei que a situação está assim. E ele fala, eu reconheço que a situação é assim. E não tenho o que fazer para mudar a situação. Então, ele acaba com a negação. Ele tira as pessoas da negação. Se não tira todas, tira a grande maioria da negação. E quando você sai da negação, você vem para o segundo passo, que é o seguinte, ok, e agora? Aí ele vai e empodera a pessoa, para a pessoa reconhece as capacidades da pessoa, para ela ficar pronta para receber o e agora. Mas a sua pergunta foi em cima do ponto 2, tá? Bom, nesse momento, Rodrigo, mais importante do que a autoestima é a autoeficácia, tá? Medeiros, o que é a autoeficácia e qual a diferença entre a autoestima e a autoeficácia? Autoestima, Rodrigo, é você acreditar que você é bom, é você acreditar que você é capaz, é você acreditar que você tem condições de resolver aquele problema. Isso chama-se autoestima, tá certo? Bom, mas existe um conceito que foi criado por Albert Bandura, que ele é muito mais abrangente e muito mais importante do que a autoestima. Pode-se dizer que a autoestima não se mantém de pé se não houver a autoeficácia. E nos momentos de caos, as frases motivacionais, os inputs motivacionais, eles funcionam. Mas na medida que existe um input motivacional, a mídia, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, eles trazem milhões de diversos inputs desmotivacionais, vamos colocar assim. E o que acontece? É uma briga entre um exército de urubu contra uma águia. A águia tentando levar o colaborador para cima e um exército de urubu tentando trazer o colaborador para baixo. Então, a probabilidade da autoestima dele ficar abalada é muito grande. Medeiros, como que eu coloco um escudo na autoestima do meu colaborador? Como que eu coloco uma cápsula, né, um capacete? Como que eu coloco a armadura, a sandália, a couraça, o capacete, a espada na mão desse camarada para que ele consiga combater o exército de urubus que vem com notícias ruins? É por meio da autoeficácia. E o que é autoeficácia, Rodrigo? Autoeficácia é o seguinte: é você reconhecer que você é bom, ou você reconhecer que você é capaz, na medida que você resolve os problemas, na medida que você consegue fazer as coisas. Em momentos de caos, como é que o líder tem que funcionar? Ele precisa pegar a equipe, dar tarefas pequenas, dar tarefas mais simples e, à medida que as tarefas forem cumpridas, ele entra então com um reforço positivo e ele aumenta o grau da tarefa. Porque à medida que você sobe o primeiro passo, que você sobe o primeiro degrau, ok? O líder, ele pode aumentar a sua carga e aí você já tem um gás que você ganhou com a última tarefa e você vai aumentar a sua dificuldade. E aí você vai aumentando a dificuldade do colaborador e quando ele percebe, ele rompeu o momento de crise. Então o que eu preciso fazer, Medeiros? Primeiro, eu preciso ter muito bem definidas as minhas tarefas, dividir essas tarefas entre a equipe, eu preciso acompanhar essas tarefas para que eu possa ir aumentando o grau de dificuldade das coisas à medida que o tempo vai passando, para que eu possa blindar o meu time não com palavras, mas com ações.
na medida que ele vai resolvendo e ele vai progredindo diante do caos, aí eu vou dizendo, tá vendo? É possível. Vamos lá, vamos para a próxima meta, vamos para o próximo alvo, vamos para o próximo dia, vamos para o próximo desafio. E esse movimento de cada colaborador fazer a sua parte, mesmo que ela seja o mais simples possível, vai criando um sentimento no grupo de união. Vai criando um sentimento no grupo de que a força do grupo é maior do que a força da crise. Então, a melhor maneira de você reconhecer o seu colaborador e de trazer ele para cima em momentos de crise é dar missões simples e acompanhá-las em todos os momentos, para que você possa, mesmo que você saiba que seja uma missão simples, que ele tem capaz de cumprir, mas acompanha para você dar o reforço positivo, para você blindar, colocar o capacete, né, colocar o escudo, que ele vai conseguir barrar o exército de urubu que está tentando trazer ele para baixo. Nossa, eu achei fantástico essa sua analogia, porque, de fato, ir paulatinamente vai fazer com que seu time se sinta mais seguro. O que é que eu vi hoje acontecer? Vi que com o advento aí dessa nova era, não é, digital e presencial, online e offline, que alguns chamam até do mundo offline, e de uma maneira muito súbita, a desconfiança, a insegurança e o medo dos times nas empresas foi muito grande. E aí, o que aconteceu a primeiro momento? Muitos líderes, Medeiros, eles colocaram uma demanda enorme para os funcionários. Por quê? Porque já que está em casa, né? Já que está home office, então vou colocar um pouco mais de carga, já que você está aí, entre aspas, mais disponível. E eu vejo que com esse método que você traz, não traz medo, não traz insegurança, e pelo contrário, fortalece mesmo o time, porque ele vai se adaptando ao novo cenário, ao novo terreno, ao terreno do inimigo, vamos dizer assim, ele vai se adaptando ao terreno do inimigo, vai gerando confiança nas demandas que ele vai recebendo e que ele vai cumprindo, vai tendo esse reforço do líder, como você falou, positivo. Então ele vai ganhando força para que, no momento da curva que as coisas se assentarem, esse líder possa, de fato, estar de volta com atividades com mais complexidade para a equipe. É provável, viu, meu Deus, que muita gente tenha ficado ansiosa, estressada, com estafa emocional nesse primeiro momento, talvez por conta que houve esse momento de uma carga demasiada, né? Então, eu acho que a sua recomendação é fantástica, fabulosa. Paciência também é fundamental nesse processo, então, né, Medeiros? Porque tem que ter essa paciência, né? Bom, Rodrigo, eu digo duas coisas assim, são vitais para esse momento, na verdade 3, né? A primeira coisa é o seguinte, entender vamos botar assim, qual é o movimento que eu desejo fazer, né? Existem muitas empresas que despejam a carga no funcionário. Quando ela vê que o funcionário está estressado, o colaborador está estressado, ela tira a carga. Quando ela percebe que ele está bem de novo, ela devolve a carga. Uhum. E aí ele surta, ele não consegue de novo, ela tira a carga. Isso cria o movimento sanfona. Quando você cria o movimento sanfona na cabeça do colaborador, que já está fragilizado pela crise, você deixa ele mais perdido do que ele estava. Você causa mais caos internamente nele do que ele estava antes da crise. Porque ele mesmo começa a perder a confiança nele. Tá? Quando você troca o movimento sanfona pelo movimento PG, né, que é a progressão geométrica, existe a progressão aritmética e a progressão geométrica. Né? A aritmética é aquela que você vai 1 mais 1 é igual a 2 e assim vai crescendo paulatinamente. Quando você consegue criar uma progressão geométrica, a geométrica, ela, na verdade, ela vai multiplicando e ela não vai aumentando. Que é o caso justamente dessa pandemia, né, Medeiros, que a gente está vivendo agora. E você tem, justamente, a pandemia é uma progressão geométrica. Então, o que acontece? Quando o colaborador, você dá uma pequena carga, você vê que ele suporta, você vai então e aumenta aquela carga. E ele suporta, você aumenta aquela carga. O que você faz? Você não desgasta ele fisicamente, precocemente, como você fizer no movimento de sanfona. Você não
aumenta o desgaste emocional do colaborador. Pelo contrário, você aumenta o sentimento de autoeficácia, que é, cara, eu sou bom, não é porque eu acho que eu sou bom, não. Autoeficácia é, eu sou bom porque eu consegui resolver o que me deram. Ok? E quando você, então, vai aumentando esse sentimento de autoeficácia, em muitos momentos ele vai olhar para trás e vai falar assim, puxa, aí eu sou bom mesmo. Porque na crise eu estou fazendo a mesma coisa do que antes da crise. Na crise eu estou fazendo até mais do que antes da crise. Na crise eu inventei uma nova ferramenta que eu não tinha antes da crise. Eu criei um novo sistema de monitoramento que eu não tinha antes da crise. E isso não só aumenta a autoeficácia, e aí sim vem a verdadeira autoestima, que não é uma autoestima de falácia, mas é uma autoestima de realização que ele faz por algo que ele percebe que ele superou uma barreira e ele mesmo assim conseguiu realizar. E aí nasce a verdadeira autoestima, que ela é gerada da autoeficácia. Entendeu? Muito, muito bom mesmo. Eu tenho certeza que você aqui está vendo que o nosso papo de líder hoje é muito mais do que um MBA de liderança, não é? É um momento estratégico para você já colocar em prática, eu falei para você no começo. Então, você tem aí uma ferramenta para você já estruturar o seu momento e daí por diante você entender em que ponto você está, disso que o Medeiros está falando, qual é o ponto que você está. Aí agora, o que é que o Medeiros apresentou? Isso. Como eu posso chegar agora, diante da minha realidade, nesse ponto de autoeficácia, né, de alta performance e também de resultados que o Medeiros falou. E olha, Medeiros, eu tenho ouvido muitos gestores falar o seguinte: eu estou com dificuldade de fazer a minha equipe, né, olhar o todo. Aí eu pergunto assim, aí eu digo assim, mas é só nesse momento ou antes também tinha essa dificuldade? Não, antes eu também tinha essa dificuldade de fazer meu time ter uma visão holística, de enxergar o negócio como um todo, de enxergar o cenário de uma forma mais abrangente. E agora, Zé Rodrigo, com a crise, eu vejo mais dificuldade ainda, não é? O que você diria, Medeiros, para esse líder que agora está com esse momento e tem mais dificuldade ainda de fazer o time olhar, não é? Que seria então agora abrir o terceiro olho, né? Um pouco mais. Ou seja, seria o seguinte, seria o terceiro olho do líder abrir o terceiro olho da equipe, não é? Nesse sentido, como fazer essa equipe ter mais visão agora, ter mais otimismo, ter mais visão de futuro nesse momento aí? Rodrigo, nas guerras, ou quando você prepara uma batalha, existe um negócio chamado giro do horizonte. Medeiros, o que é o giro do horizonte? O giro do horizonte é o seguinte, você sobe numa elevação, num morro, mais alto que você puder, e aí você fala da frente para a retaguarda, ou seja, da onde você está, você vai projetando e você fala, ó, a primeira linha de elevações que está na minha frente é a linha de elevações número 1. Nessa linha de elevações nós vamos fazer isso, isso, isso e aquilo outro. A segunda linha de elevação é a linha de elevação que está após, ou seja, a segunda camada de morros, vamos botar assim. Nessa segunda camada de morros, a gente tem que prestar atenção naquela elevação da esquerda e naquela elevação da direita, porque as duas elevações podem gerenciar ou trazer perigo para o avanço da tropa. A última linha de elevação que a gente consegue perceber daqui de cima é a terceira linha de elevação. Aquela linha de elevação é a maior linha de todo o complexo que nós temos aqui. Se a gente conseguir conquistar aquela linha de elevação, a gente vai ter uma visada de mais 4 ou 5 quilômetros para frente. Isso quer dizer que a gente vai ganhar 4 quilômetros até lá e a gente vai conseguir visualizar mais 5. Ou seja, se a gente conseguir fazer esse movimento daqui até lá com as tropas, nós vamos ganhar 10 quilômetros no terreno do inimigo. Perceba o seguinte, o responsável por fazer o giro do horizonte, normalmente é o comandante. Ele reúne a sua equipe e ele faz o giro do horizonte. Você não pode embarcar numa batalha sem você fazer o giro do horizonte. Tá? Poxa, Medeiros, o que você quer dizer com isso? Sabe por que as nossas equipes elas não conseguem ver o todo? Porque os líderes também não conseguem ver o todo.
Porque os líderes não conseguem fazer o giro do horizonte. Porque os líderes acreditam que a função deles é botar a equipe para trabalhar e não botar a equipe para vencer. Porque botar a equipe para trabalhar é diferente de botar a equipe para vencer. Quando você põe a equipe para trabalhar, ela trabalha. Quando você põe a equipe para vencer, você prepara a equipe que mesmo que você baixe no combate, ela tem que chegar até o final. Então ela precisa conhecer as linhas de elevação, ela precisa conhecer todos os perigos, ela precisa ver o ponto de chegada. Só que em muitos momentos nós somos tão inseguros que a gente acha que a nossa segurança é colocar a equipe para trabalhar certo. Na verdade, a nossa segurança é preparar a nossa equipe para vencer. E preparar a nossa equipe para vencer é ensinar a equipe a olhar as possibilidades, é ensinar a equipe a olhar as ameaças, é ensinar a equipe a olhar o cenário, é ensinar a equipe a olhar as linhas de elevação e olha só, é ensinar a equipe a perceber o que ela ganha quando chega no alvo, que é a visão de futuro. O que ela ganha quando chegar na terceira linha de elevação? Ela ganha mais 5 km de terreno, porque o inimigo não vai poder vir, porque em até 5 km o meu armamento bate aquela área. Então, na verdade, a tropa é espelho do guia. Se a tropa não consegue ver o todo, é porque o guia não consegue ver o todo. Muito cuidado quando você reclama da sua equipe, porque normalmente a reclamação que você faz da sua equipe é a reclamação que você faz de você mesmo. Ok. Entendeu? Medeiros, então como é que eu faço para minha equipe ver o todo? Você precisa mostrar para ela. Você precisa mostrar para ela até onde você enxerga. Você precisa mostrar para ela até onde você enxerga de possibilidade. Você precisa mostrar para ela até onde você enxerga de ameaça. Você precisa mostrar para ela até onde você enxerga de benefício. Quando você faz isso, quando você mostra isso para ela, você faz a equipe olhar para a missão, para as dificuldades com o seu óculos. E não com o óculos dela. Ok? Então, eu percebo que é muito mais isso. A gente está tão atribulado com processo, a gente está tão atribulado com dinâmicas de pessoal, a gente está tão atribulado com WhatsApp, a gente está tão atribulado com rede social, a gente está tão atribulado com responder relatório que a gente esquece de que a coisa mais importante de um líder é preparar líderes. Sim. Entendeu? E para preparar líderes você tem que ampliar a visão do camarada. E isso é independente do momento e da situação, principalmente momento de caos, principalmente momento de crise, né? Esse giro do horizonte aí, fantástico. Anotou essa aí? Captou a ideia? Então, olha só, veja bem, se você está diante de um cenário que o seu time, por algum motivo, não está enxergando todo, né? Para se observar, não é, Medeiros? Não tem nada de mal você parar e olhar. Será que eu estou enxergando o todo como eu deveria e estou cobrando de uma maneira equivocada, desfocada, né? A minha equipe? Para avaliar isso aí. Comandante, deixa eu falar uma coisa. Que maravilha de papo aqui hoje. Tenho certeza que você hoje deve ter pensado o seguinte: nossa, eu ganhei aí pelo menos uns 2 anos de curso de liderança mundo afora com esse papo aqui com o Medeiros hoje. E é por isso que existe o Papo com Líder. É por isso que você acompanha aqui o nosso canal. E o que é que eu quero te convidar agora? Eu quero te convidar a você colocar em prática isso que o Medeiros trouxe. Por quê? Porque, como você bem sabe, uma equipe que só aprende não vai para lugar nenhum, não é, Medeiros? Uma equipe que só absorve conhecimento não vai para lugar nenhum. Então, existe uma anedota do sapinho, né? Eu gosto muito de brincar com ela. A anedota do sapinho é que ele, por algum motivo especial, foi parar em cima de uma ponte, junto com 4 amigos. E aí, Medeiros, os 5 sapinhos estavam lá em cima de uma ponte e tinha uma lagoa maravilhosa lá embaixo. O que acontece? Eles ficavam com vontade de ir para a lagoa, mas estavam lá em cima da ponte. Resultado, 3 sapos decidiram pular. 3 decidiram pular. E, na sua opinião, ficaram quantos em cima da ponte? Dos 5, já que 3 decidiram pular. Né? Aí você provavelmente vai dizer assim: Rodrigo, ficaram 2, ficaram 3, ficaram 5, ficaram 4. E de verdade, é aí onde está a diferença do líder que gera transformação de alta performance e que tem uma equipe também. Porque é o líder sapinho, que ele está em cima da ponte vendo um lago maravilhoso de oportunidades
ou no horizonte, como o Medeiros falou, e decide pular, mas o quê? Não pula, né? Então, os três sapos não pularam, eles decidiram pular, eles não pularam. Então, melhor do que estar aqui conosco no vídeo é você, além de decidir fazer, de fato fazer. Porque o melhor elogio que você vai dar para o Medeiros, para presentear ele com o agradecimento do conteúdo que ele trouxe para você, é você chegar, mandar um WhatsApp para ele, mandar um e-mail para ele, mandar um direct para ele no Instagram, mandar um message para ele no Facebook, ou um comentário no vídeo dele lá no YouTube, ou lá no site dele, na área de contatos, e fazer o teu testemunho. Medeiros, aquele dia lá do papo com o líder, com o Zé Rodrigo, mudou o meu momento de caos com o meu time, minha visão aumentou, os meus três olhos eu comecei a desenvolver mais, a minha autoeficácia ficou melhor, eu entendi sobre o giro do horizonte, sobre o líder de fato, de direito. Então dá um presente pro Medeiros hoje, vai, coloca isso em prática, né? E para um pouquinho de mimimi e faz a coisa acontecer, não é não, comandante? Certeza. E pior, Rodrigo, sabe o que é? Se você pegar essa anedota do sapinho e você colocar na sua ponte 100 sapos, sabe quantos vão pular? Nossa, se for pelas estatísticas, é capaz até de nenhum pular. 3 pulam, Rodrigo. 97% das pessoas decidem fazer alguma coisa, isso é estatística. 97% das pessoas decidem fazer alguma coisa e não chegam até o final. Elas decidem emagrecer e não emagrecem, decidem estudar e não estudam, elas começam, mas não terminam. Então 100 sapos em cima da ponte, 100 decidem pular, aí eles chegam perto da mureta, alguns sobem na mureta, outros nem na mureta não sobem, mas pular mesmo, apenas 3. Né? Isso é estatística. Ou seja, se você está assistindo a gente, você tem duas opções. Ou você faz parte de 97% das pessoas que decidem e não pulam, ou você faz parte de 3% das pessoas que pulam e mudam a história da sua empresa, da sua organização, da sua família, da sua cidade, da onde você vive. Sensacional, sensacional, Medeiros. Medeiros, quais são hoje os temas de palestras que você tem no seu cast, né, no seu portfólio? Porque provavelmente alguns líderes que estão nos ouvindo agora podem parar para pensar, pô, legal esse conteúdo do Medeiros, quais são os temas das palestras que você hoje tem no seu casting lá para as empresas? Bom, a primeira dela é os segredos do líder de alta performance, que eu conto 3 segredos que são vitais para qualquer líder performar, né? Liderança em tempos de caos, essa eu desenvolvi agora durante o Covid, baseado nas leis de sobrevivência na selva, né? Então eu tive a oportunidade de fazer o curso de operações na selva, é o maior e melhor curso de operações de selva do mundo, tá? E eles têm 5 pressupostos que a gente aprende a sobreviver no caos, na crise, né? E eu montei uma palestra em cima desses 5 pontos. E tem o Imbatível. Imbatível é uma palestra que fala, eu conto um pouco da minha história, como você ser imbatível apesar daquilo que a vida muitas vezes coloca à sua frente. Como você ultrapassar as barreiras e chegar no pódio. Então essas são as 3 palestras principais que eu tenho vendido ultimamente. Tenho outras palestras, mas essas 3 são as que estão assim no top da minha lista ali, que mais saem para as empresas e principalmente nesse momento de crise, né, liderança em tempos de caos. E são 3 temas assim que caem como uma luva para qualquer time que quer passar pela tempestade, pelo caos e de uma maneira mais fortalecida. E você, Medeiros, tem uma coisa que é muito forte dentro do seu conteúdo, que é o seguinte, é muito mais do que conhecimento e retórica, não é? É prática, porque o que as empresas hoje olham quando elas vão formar um líder ou até mesmo uma sucessão e tudo mais? É a capacidade de execução, é a capacidade de tangibilidade entre o que fala e o que faz, e o que executa. E você é um mentor, né, um palestrante que
tem tangibilidade, você tem sangue na veia, como se diz assim. Então, o que acontece? É muito mais do que retórica, tá? Então, esses 3 temas eu acho fantástico. E diz uma coisa, como é que o pessoal faz para te acompanhar no YouTube, no Instagram, no teu site, no Facebook? Conta para todo mundo aqui. Bom, meu site é www.antoniomedeiros.com.br. Só você chegar no site, tem lá as palestras, tem os treinamentos. Tem o meu Instagram, Antônio Medeiros Oficial, certo? Maravilha, o Instagram do Medeiros, gente, ó, sensacional, hein? Recomendo você lá. Frases top, vídeos, stories, mentorias, muito bacana o Instagram do Medeiros. Na bio do meu Instagram tem um teste de perfil comportamental gratuito, que para você que é líder é muito importante você saber qual é o seu perfil comportamental. É importante você saber o perfil comportamental da sua equipe. Então você já pega a tua equipe, põe para me seguir, todo mundo faz o teste de perfil, é gratuito e você já vai saber o perfil comportamental de todo mundo. Então são esses canais mais importantes, Rodrigo. E eu estou sempre à disposição para ajudar no que for preciso. E eu digo para você, as minhas palestras são extremamente práticas, né? Eu conto histórias que eu vivenciei ou que eu vi acontecer, né? Como essa do Giro do Horizonte. São coisas práticas que eu vivo. Eu nem vim para a live pensando em falar em Giro do Horizonte, mas quando você me pergunta sobre ampliar a visão, eu falo daquilo que eu sei fazer como líder na prática, como líder na minha vivência dia a dia. Que bom, fantástico. Então, ó, aproveita, já que tem essa ferramenta disponível lá no Instagram do Medeiros, que é uma ferramenta útil para você. Tá no direct, né, Medeiros? Tá no direct do teu Instagram? Isso. Vai lá no direct do Instagram, baixa e, ó, aqui na descrição do vídeo tem todos os contatos, tá? Redes sociais, o WhatsApp do Antônio Medeiros. Manda um WhatsApp para ele também, tira uma dúvida. Ficou com alguma dúvida sobre o conteúdo? Tira uma dúvida, né? Conversa com ele. Quem sabe até ele pode te ajudar um pouco mais profundamente com o seu tema, com o seu time, com a sua equipe aí. Comandante, me diga uma coisa. Me fala uma mensagem aqui para esse time de líderes que está nos assistindo, tá? Coloca aí aquela mensagem que você acredita que vai ser inspirativa e importante para a vida desse líder que nos ouviu aqui hoje, que está com a anotação na mão do que você trouxe para ele hoje. O que é que você diria para ele aí? Bom, Rodrigo, eu sempre ouço uma frase que o pessoal fala que o bom líder é aquele que tira o máximo que pode da equipe que ele tem. E, na verdade, eu não gosto dessa frase. Eu costumo dizer que o verdadeiro líder é aquele que investe tudo que tem na sua equipe. Então, se você quer ser um líder de alta performance, não se preocupe em tirar o máximo possível da sua equipe, mas preocupe-se em entregar o máximo que você pode de valor para ela, que o contrário será uma lei da reação, ação e reação. Aquilo que você entrega para a vida devolve para você. Sensacional, palmas de pé. Olha, deixa eu falar, se você está assistindo na televisão, no celular ou no seu computador, fica de pé aí, vai, porque merece de fato palmas, parabéns, Medeiros, obrigadíssimo pelo papo de líder aqui. Sempre as portas estão abertas aqui do canal, sempre as portas estão aí à sua disposição. E saiba de uma coisa, né? Como eu falei no começo, você é meu irmão de mães separadas, né? Então... Com certeza, Rodrigão. É, isso aí. Então, gente, segue o Antônio Medeiros em tudo que é lugar. Aqui na descrição do vídeo tem tudo que você precisa, tá? E olha, Medeiros, sempre que você desejar, aparece aqui no canal, seja para conversar, bater papo sobre liderança, sobre fazer uma live, qualquer coisa, a casa é sua, viu? Rodrigão, eu tô sempre à disposição. Você me chamou, você sabe que é na hora. Você não pede, você manda, comandante. Então vamos encerrar aqui com uma brincadeira de fim de bate-papo de líder, que é o seguinte. É rapidinho um bate-bola aqui com esse grande líder Medeiros. Para você, o que é a família? Suporte, cara. Tudo.
Legal. Para você, o que é estar em momento de crise? Oportunidade. Legal. Para você, qual a importância de Deus? É o Criador. Ou seja, eu crio a partir dele, que ele é o Criador principal. Ótimo. O que é ser palestrante? Missão de vida. O que é ser líder? Propósito. Se você tivesse de pedir uma coisa para Deus, o que você pediria? Uma só. Sabedoria. Legal, hein? Legal. Uma última frase para o mundo inteiro quando, por algum motivo, Deus decidir te chamar e te dizer assim, você tem uma oportunidade. Antes de vir, você dizer uma frase para o mundo. Que frase você diria? Invista naquilo que a traça e a ferrugem não consomem. Eita, comandante, maravilha! E liderança, Rodrigo, é uma delas. A traça e a ferrugem não corrompem os laços de liderança. Isso quer dizer que é importante. Viu só que legal? Nosso quiz com Antônio Medeiros, show de bola. Então, acompanha esse caba aqui, ó. Você vai ver, sua vida vai transformar, hein? Obrigado mais uma vez. Espero você de portas abertas aqui, viu, Medeiros? É só me chamar que eu tô sempre pronto. Um abraço, irmão. Deus te abençoe. Pois é, então, olha, viu aí que bacana? Então, olha, nunca esqueça que é importante deixar o seu legado, né? Então, faz isso, acompanha aqui sempre, toda semana, o Papo de Líder, sempre com uma personalidade especial, escolhida a dedo para transformar a sua vida. Dá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos. Então, vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço. Palestrante José Rodrigo.